empenhar, dedicar, tirar do recurso, investir, colaborar. Isso para quem está enquadrado, para quem está realmente entregue ao projeto. Preste atenção nisso, Tito. São essas palavras de Paulo para ele, nos versículos 6 e 7. Ele vai dizer, no versículo 9 e no versículo 10, vai falar de duas coisas que devem ser observadas: o nível de lealdade e o nível de fidelidade desses que estão fazendo a obra aí em Creta. Alguém pergunta, mas lealdade a quem? Fidelidade a quem? A Deus? É claro. Lealdade e fidelidade a Deus. Em qual nível? No nível máximo que a gente pode alcançar. Lealdade e fidelidade a quem? A Paulo? Sim, a Paulo. Porque Paulo era responsável por aquele projeto. Lealdade e fidelidade a quem? A Tito, que Paulo tinha colocado. A Tito que ele tinha colocado. Aquele projeto que eles estavam dentro. É isso que Deus me fez pensar quando Ele colocou esse texto no meu coração. Esse seminário que eu estou apresentando para vocês, eu usei esse seminário aproximadamente 5 anos atrás. 5 anos atrás. E eu apliquei esse seminário não para os obreiros, mas eu apliquei para os pastores da Vale de Bênção. Pastores. Nesta ocasião, nós tínhamos, acredito que nós tínhamos umas 12 igrejas nessa época. E quando nós falamos desse ponto, lealdade e fidelidade, eu nem imaginava o que nós enfrentaríamos depois daquele momento. Porque aparentemente eu olhava para aqueles pastores que estavam ali comigo. Nós estávamos na igreja sede, nós estávamos no andar de cima na igreja sede. Eu fazia essa palestra com eles e eu olhava para eles e eu enxergava neles essas duas coisas: lealdade e fidelidade ao pastor Luciano, ao missionário Maílde, a Deus, a Vale de Bênção, ao projeto que nós estávamos levando adiante. E para minha surpresa, hoje nós só temos, são 6 igrejas, né? São 6 igrejas. E desses aí que estavam ali fazendo a obra, alguns deles, sem citar nomes, foram totalmente desleais e infiéis a nós, ao nosso projeto. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer para este encontro aqui, Deus ministrava justamente isso no meu coração: lealdade e fidelidade. Até que ponto eu posso acreditar na tua lealdade, na tua fidelidade comigo? E também na outra via, a que ponto nós podemos olhar para o outro e enxergar esse caráter de lealdade, de entregar a vida pelo outro, de entrar na frente para proteger o outro? Foi isso que Paulo colocou no coração de Tito, fez ele entender que para caminhar com ele era necessário que ele enxergasse nessas pessoas fidelidade e lealdade. Se o obreiro não é leal e fiel a Deus, não será fiel a você, Tito. Se não é fiel, leal ao projeto, não é leal e fiel a você. Levante outro. Levante outro. Porque são características que nós não podemos negociar. Podemos negociar a falta de talento, podemos negociar a limitação, podemos negociar um monte de outras coisas, mas lealdade, fidelidade não negocia. Não tem como você negociar uma relação de pastor e obreiro, obreiro e obra, obreiro e Deus.
não tem como negociar. Bom, vamos avançar. Capítulo 3 agora. Ele vai dizer o seguinte: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, e que eles obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Percebe? Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Quando ele fala aqui potestades, principados, ele não está se referindo a demônios, porque às vezes a pessoa pode acreditar que é isso. Ele está se referindo às autoridades colocadas na obra. Ele vai dizer o seguinte, vou repetir: estejam preparados para toda boa obra. Estejam preparados para a obra. Que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com os homens. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, nós éramos desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou de uma outra admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Ele encerra dizendo: quando te enviar, ele cita dois nomes, Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhe falte. E aos nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, as coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Sauda-te todos os que estão comigo, saúda tu os que nos amam na fé. Graças sejam com todos. Amém. Eu quero dar uma atenção agora no capítulo 3, porque a primeira coisa que ele fala no capítulo 3, preste muita atenção, que o obreiro esteja pronto para a boa obra, que ele esteja capacitado para fazer a obra, que ele busque capacitação. Isso aplica para toda a obra que nós fazemos dentro de um ministério, de uma igreja. Se aplicar a obra, não é fazer naquele jeito arrastado, de qualquer jeito. Fazer, mas fazer com excelência. Esses dias eu contei aqui na igreja que quando eu comecei no ministério, eu era bem jovem, tinha os meus 15 para 16 anos, a idade do meu filho. Estou feliz que ele está começando também na obra com a mesma idade que eu tinha. E eu comecei também na música. Eu comecei a tocar, mas quando eu comecei a ter oportunidades para falar, para pregar, eu percebi o chamado, eu me dediquei a estudar, para que eu pudesse falar com autoridade aquilo que falo, com consciência, sabendo aquilo que eu estou falando. Eu comecei a estudar a palavra de Deus lá nos anos 99,
teológica. Eu quero que você entenda que para fazer a obra tem que existir a dedicação para se fazer bem feito. Por isso que ele fala que esse que faça a boa obra com excelência. Ele vai dizer lá no versículo de número 8, olha o que ele diz aqui: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirme, para que creem em Deus e procurem aplicar-se nas boas obras. O que é alguém aplicado? O que é alguém aplicado para fazer a obra? Paulo falou assim: Tito, preste atenção naqueles que são aplicados. Aquele que faz de forma relaxada não conta. Aquele que faz atropelando, aquele que faz de qualquer jeito, aquele que não tem responsabilidade, nem conta. Por que eu chamei vocês? Eu fui extremamente categórico. Olha, quem não for, eu não estou contando mais. A gente vai montar um outro grupo, vamos começar o negócio do zero. Porque eu parto do princípio que para fazer a obra tem que ter aplicação, tem que ter dedicação. Acredito que você esteja cansado, respeito o teu cansaço, é justo o teu cansaço, respeito as suas responsabilidades, eu sei de tudo isso, mas tem momentos na obra de Deus que nós precisamos realmente colocar intensidade, aplicação maior para isso. Sair do médio, sair do flat, sair do estacionamento e fazer algo mais. Foi isso que Paulo chamou a atenção de Tito. Observem esses que são dedicados à obra. Ele vai dizer no versículo 10. Eu quero que você pegue esse versículo. Olha o que ele vai dizer agora. Ao homem herege, depois de uma ou de uma outra demonstração, evitam. Sabe o que é o herege? Olha para mim, que agora eu preciso da sua total atenção. Sabe o que é o herege? Ele que está fora da palavra. Paulo fala assim: corrige ele, e se ele não aceitar a correção, evita-o, afasta-se dele. Quem aqui está com a Bíblia de estudo pentecostal? Tem alguém com essa Bíblia pentecostal? Alguém tem? Levanta a mão para mim. Aqui, a pastora. Aí nesse versículo 8 tem uma nota de rodapé. Leia para mim essa nota de rodapé. Tem uma nota de rodapé dessas Bíblias de estudo. Olha o que diz a nota de rodapé da Bíblia pentecostal. Os hereges são falsos mestres que ensinam ideias e doutrinas sem base bíblica e que criam divisões nas igrejas e entre os crentes. Se uma segunda demonstração for ineficaz para corrigir tais pessoas, devem ser evitadas, isto é, rejeitadas e excluídas da igreja. Aqueles que rejeitam as verdades da Bíblia e colocam em seu lugar as próprias ideias e opiniões são pervertidos e pecaminosos. Paulo, ele dá nome de herege praticamente a dois tipos de pessoa: aquele que distorce, aquele que distorce por causa do seu ensinamento, né? Aquele que divide. Ele fala aquele que distorce e aquele que divide. Paulo é categórico: evite, porque esse que causa divisão, a divisão ela acaba contaminando. O que é contaminar? Ela acaba influenciando outras pessoas. Essa semana um amigo chegou para mim, ele falou assim que estava triste porque o freezer da casa dele tinha dado um problema. Ele tinha comprado uma quantidade de carne, de coisas lá, e encheu o freezer, e o freezer deu problema. E ele chegou domingo lá, tarde, e estava um cheiro forte na casa dele. Ele foi sentindo o cheiro, foi lá no freezer, e quando abriu, tudo apodrecido.
E tinha algumas coisas que ele tinha colocado lá dentro que fazia pouco tempo que estava lá, que ele acreditou que não tinha estragado. E realmente não era para ter estragado pelo tempo que ficou desligado o freezer. Mas o que aconteceu? Contaminou. Ele tentou tirar, tentou colocar na geladeira, mas não teve jeito. O cheiro ficou insuportável e ele teve que jogar fora. Por quê? Porque contamina. E se existe um problema que acontece nas igrejas, é o contaminar. Esse contaminar, ele vai transmitindo, ele vai passando, e vai se tornando uma coisa incontrolável. Até que de fato acaba, até que de fato rompe, e quebra o laço e afasta. E nós perdemos pessoas boas, e nós perdemos obreiros bons, e nós perdemos pessoas leais, e nós perdemos pessoas que nós não poderíamos perder. Por quê? Porque foram influenciadas. Às vezes o erro não está na igreja em si. Porque o grande problema é que quando nós estamos com problema, nós enxergamos as coisas conforme a nossa ótica. Então eu começo a enxergar até o que não existe. Então eu começo a enxergar defeito, então eu começo a enxergar problema. Quando nós estamos com problema no relacionamento, a gente está com problema no casamento, por exemplo. Quando existe uma falha na comunicação, qualquer palavra vira uma briga. Não é verdade? Quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Qualquer palavra vira uma discussão. E como que vem a conversa? O que eu falo, meu esposo não entende. O que eu falo, a minha esposa não entende. Sabe por quê? Está tendo um conflito na comunicação. Isso acontece na igreja. Quando a pessoa começa a se contaminar, ela começa a enxergar os conflitos. Até que ela não consegue mais enxergar a presença de Deus no lugar. Isso é muito sério. Paulo falou assim: tome cuidado com isso. Evita-o. Eu tive uma pregação que eu ministrei alguns meses atrás, não sei se vocês lembram, uma pregação que falava sobre as pessoas que são tóxicas. Existem pessoas que elas são prejudiciais à nossa convivência, que roubam a nossa energia. Pessoas pessimistas, pessoas que não... Parece que elas jogam um balde de água fria na gente quando a gente está sonhando, acreditando em alguma coisa. E na igreja acontece isso. Porque às vezes nós estamos ali empenhados fazendo, daqui a pouco chega alguém no ouvido, começa a buzinar, começa a falar, e aquilo começa a entrar, sabe onde? No teu coração, no meu coração. E se nós não cortamos, nós somos influenciados por isso. Eu cada vez mais tenho tomado cuidado com as pessoas que eu converso, que eu ouço, porque isso pode fazer mal para a gente. A gente pode perder o foco daquilo que Deus tem realmente ministrado no nosso coração. O texto fala: evita-os. Comece a evitar. Nós temos que andar com pessoas que trazem a presença de Deus para as nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Pessoas que alimentam, nos ajudam a alimentar o nosso espírito. A última observação que eu quero fazer está no versículo 14, que diz assim: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Pratique, tenha frutos. Não sejam infrutuosos. É um termo que a gente não usa, né? Infrutuoso. O que é infrutuoso? É uma árvore que estéril. Esses dias eu cheguei na chácara e fiquei extremamente bravo. Que eles cortaram uma árvore lá na chácara. Eu falei: mas poxa, por que vocês cortaram essa árvore? Fiquei muito chateado. E o menino me explicou: pastor, porque ela era infrutífera, essa árvore. Ela não estava produzindo. E ela fazia sombra, e as árvores do lado também começaram a se comprometer e começaram a parar de dar fruto. Então nós tiramos ela. E agora as outras estão dando fruto. E nós vamos plantar a outra no lugar dela. E eu já vi eles plantando uma outra já no lugar. Não sei qual é a fruta que vai dar lá, mas já plantaram uma outra. Sabe o que é isso? O chamado de Deus para as nossas vidas é para produzir fruto.